uma certa inveja. E a palavra de Deus vai dizer que José teve 2 sonhos. E nos 2 sonhos, os mostos de trigo dos seus irmãos se dobravam sobre o rosto de José. E o outro, que a lua e mais 11 estrelas se curvavam perante ele. E este sonho afligiu muito o coração dos filhos de Jacó, os seus irmãos, os irmãos de José. E certa feita, os filhos de Jacó estavam no campo, lavrando para seu pai, e seu pai manda que José vá levar comida para os seus irmãos. E a palavra de Deus fala que quando os irmãos de José olham para José e falam: lá vem o sonhador, iremos matar. Mas a palavra de Deus fala que um homem chamado Rubem, ele se levanta e fala que não mate o seu irmão, para que o sangue do seu irmão não caia sobre eles. E eles jogam José numa cova, e depois eles vendem José para os amalequitas. E José vai para o Egito, e lá José ele trabalha na casa de um homem chamado Potifar. E a mulher de Potifar se interessa por José, porque José ele era um rapaz bem formoso. E ela acusa José de uma coisa que ele não fez, e ali ele vai parar na prisão e passa 15 anos na prisão. E na prisão ele tem 2 sonhos, e ele interpreta esses 2 sonhos. Um era do copeiro do rei e o outro era do padeiro. O do copeiro é que o copeiro ele estaria servindo o rei, e o do padeiro é que ele seria enforcado. E esses sonhos se concretizam, se realizam. E certa feita, Faraó ele tem um sonho, e ele fica com aquele sonho na cabeça e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro do rei entra: eis que eu estava na prisão, e tinha um homem que ele teve um sonho, e esse homem interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e se tornou realidade. Faraó manda se chamar José, e José interpreta os sonhos de Faraó. E quando ele interpreta os sonhos de Faraó, Faraó coloca José como governador do Egito. E esses sonhos de Faraó falavam sobre fome e fartura. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. E José, como governador do Egito, nos primeiros 7 anos, ele guarda tudo. Ele manda construir galpões, e ele guarda toda a colheita. E nos 7 anos de fome na terra, os povos eles têm que vir ao Egito comprar no Egito. E é aí que entra a história do povo de Israel no Egito. Porque os filhos de Jacó, o povo de Jacó, onde eles estavam, não tinha comida. E Jacó manda para que seus filhos vão até o Egito comprar comida. E quando eles chegam de frente, eles não reconhecem os irmãos que eles mesmos venderam. E isso tudo era uma providência de Deus, eu creio. E os filhos de Jacó, eles compram a comida e levam até o seu pai. E na segunda vez que eles voltam, José pede para que quando eles voltassem, eles levam o irmão mais novo, que era Benjamim. E quando eles voltam, José pede que deixe Benjamim. Só que eles tinham prometido a Jacó que não aconteceria mal nenhum a Benjamim. E um irmão se coloca para ficar no lugar, e eles vão em busca do seu pai. Quando eles buscam o seu pai, José fala para eles quem era ele. Aí começa a história do povo de Israel se concretizar no Egito. A Bíblia vai dizer que este povo ele vai crescendo de um tamanho, vai tomando uma proporção, e eles vão prosperando. E este faraó e José eles morrem. E um faraó que ele entra com um coração muito ruim, que esse povo está crescendo muito, e começa a escravizar este povo, começa a deixar este povo cativo. Flávio José, um grande historiador judeu, ele diz que a comida do povo, naquela época, era cebola e água. O povo ele se alimentava de cebola e água, e tinha um trabalho dobrado. Se ele trabalhava 8 horas por dia, o faraó mandava eles trabalhar um dobro. E quanto mais ele afligia, mais o povo crescia. E no meio desse tempo, nasce um menino chamado Moisés. Só que neste tempo, o faraó tinha mandado que todos os primogênitos fossem mortos. A irmã de Faraó, Miriam, pega o menino, a
irmã de Moisés, Miriam, pega o menino, coloca no cesto na beira do Rio Jordão, e a filha de Faraó cria esse menino como príncipe do Egito. E quando esse menino cresce, ele fica sabendo que ele é um hebreu, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata esse egípcio e foge, com medo de sofrer alguma repressão. Algumas pessoas vão dizer que Moisés, depois que ele foge do Egito, ele fica mais 40 anos vagando. E quando Deus ele vai falar com Moisés na sarça ardente, Moisés tinha mais ou menos 80 anos. E Deus ele fala com Moisés e manda que Moisés ele vai até o povo e que ele seja o libertador do povo de Israel. E Moisés ele chega, a primeira palavra que ele fala para Faraó, ele fala assim: o meu Deus mandou eu levar o meu povo para me adorar no deserto. Deus ele não pegou o povo para uma mesa cheia de fartura, para adorar a fartura. Deus ele não pegou o povo para adorar no meio do ouro e da prata, mas ele queria que o seu povo adorasse no deserto. Muitas vezes você entra num deserto que você entra e pensa que esse deserto é para te matar, mas você não parou para pensar que é para você adorar, porque Deus te quer ali adorando. E o povo era desse jeito que Deus ele queria o povo. Ele queria o povo no deserto para adorar. A palavra de Deus fala das pragas. E Faraó, depois que Deus mata os primogênitos, ele libera o povo. E a palavra de Deus fala que a terra era próxima, mas Deus fez o povo ir por outro caminho, porque Deus sabia o coração do povo que ele tinha. Muitas das vezes você acha que você para chegar num lugar é aquele caminho, mas Deus ele te faz dar uma volta porque ele te conhece, que se ele te colocar pelo caminho mais curto, ele sabe que quando você chegar, você irá se esquecer dele e não dará o crédito que ele tem que ser dado a ele. Você não irá adorar ele como tem que ser adorado, e muitas das vezes ele faz você ficar rodeando na terra, ele faz você rodear, porque ele sabe que quando ele te entregar a tua bênção, você irá levantar e adorar a ele. E o povo, ele começa a andar, e a palavra de Deus fala que Deus ele endurece o coração de Faraó, e o Faraó, ele pega todos os carros e seus soldados e vai atrás do povo. E quando o povo, ele olha e começa a ver que os homens de Faraó, e Faraó está atrás, eles começam a murmurar. No versículo 11, eles dizem assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos ao egípcio, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo ele queria continuar comendo cebola e água, ele queria continuar sendo escravo, porque eles tinham um lugar para morrer, mas ele não queria ver o que Deus tinha para fazer na vida dele. E Deus ele fala para Moisés: então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse ao povo que marche. Eu fico imaginando quando Deus ele falou para Moisés, e Moisés com o seu cajado na mão, ele olhou, eu fico conjecturando, falando: mas meu Deus, se eu jogar esse cajado, o mar vai se abrir? Eu fico imaginando Deus falando para ele: quando eu mandei você falar com o Faraó, quem estava lá era o quê? Quando você tocou na rocha, quem estava lá era o quê? E eu fico imaginando também, conjecturando, o povo murmurando: esse mar não vai se abrir,
mais como esse mar se abrir. Não é possível que um cajado, ele tocar numa água, essas águas vão se abrir. Mas eles se esqueceram do que Deus tinha feito no Egito. E eu quero te falar uma coisa para você nesta noite. Você tem um cajado na sua mão. Você pode não ver, mas o cajado espiritual está nas tuas mãos. Deus com tuas mãos. E Ele está falando para você nesta tarde o que está faltando para você tocar no teu cajado. Glória a Deus. E quando Moisés ele pegou o cajado, no meio de nós também tem isso. Tem os que têm fé, que vai abrir, mas tem aqueles murmuradores que ficam atrás. Isso não vai acontecer. Não vai, vamos morrer. E os que têm fé, não vai acontecer, vai acontecer. E os murmuradores, não vai acontecer. A palavra de Deus fala que Moisés ele toca no mar, o mar se abre e o povo passa seco. E quem passa no meio do mar é os que murmuraram também vão passar. Eu quero falar para você, não dá ouvido para a murmuração, porque a murmuração, eles vão ser separados. Ele pode passar pelo mar, mas a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que saíram do Egito, nenhum chegou na terra prometida. Flávio José fez uma conta de que no Egito saiu mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. A geração que entrou na Canaã, só Josué e Caleb era da geração remanescente do Egito. Nem Moisés entrou na nova terra. Eu quero te falar uma coisa nesta noite. Ou você se coloca como Josué e Caleb, ou você se coloca como todos aqueles outros que estavam no Egito. Porque Josué e Caleb, eles tinham no coração dele uma coisa que todos nós precisamos ter: fé. Quando Moisés mandou Josué e Caleb ir até a terra, eles vieram e falaram: não, lá tinha uva, um cacho de uva que 2 homens tinham que trazer. E os outros só olhavam para o gigante, para as dificuldades que a terra apresentava. Até quando você irá ficar olhando para as dificuldades que o mundo te oferece? Até quando você vai ficar esperando algo cair nas tuas mãos? A palavra de Deus falou: diga ao povo que marche. Deus está mandando você marchar. Não é para ficar parado murmurando, não é para ficar parado reclamando. Toma o teu cajado na tua mão, toca e vai em frente. Marche, marche, marche. Aleluia, Jesus. Eu estou pregando aqui é para pessoas que estavam pensando em parar. Pessoas que acharam que as circunstâncias que a vida lhes apresentava, Deus não estava com elas. E eu me incluo nessa. Que muitas das vezes nós pensamos que Deus esquece de nós, mas nos esquecemos de tudo de grande que Ele fez por nós. Antes de você abrir a boca para reclamar com Deus, fecha os teus olhos, volte atrás e vê o que o Senhor fez contigo. Da onde Ele te tirou, os livramentos que Ele te deu. O povo, ele estava preocupado achando que ia morrer. Ele achou que o mar ia parar aquilo que Deus tinha prometido. Quero te falar uma coisa para você: o mar, ele só é um obstáculo para você vencer. As pedras é só um obstáculo para você vencer. A cova é só um obstáculo para você vencer. A prisão é só um obstáculo para você vencer. O deserto é só um obstáculo. Você
que tudo acontece conosco. Muitas vezes você se para pensar, mas meu Deus, por que só comigo? Por que só comigo? É porque Deus, Ele sabe que você aguenta. Não adianta você reclamar com Deus. O segredo da vitória não é reclamar. O segredo da vitória não é murmurar. O povo, presbítero André, eles não tinham isso na cabeça, porque Deus deixou bem claro lá no começo: leva o meu povo para o deserto para adorar. O povo achou que reclamando, murmurando, eles resolveriam a situação, mas Deus, Ele já tinha dado o segredo bem antes. A perspectiva de Deus era 4 anos. 4 anos é 4 meses, né? O povo ficou 40 anos. Todos aqueles que saíram do Egito, nenhum entrou na terra. Porque todos eles murmuraram no seu coração. Os únicos que manteram firme foi Josué e Caleb. Moisés, um grande homem de Deus, o maior legislador da terra, que todas as leis que tem hoje, basicamente, se você pegar, foi tirado das leis de Moisés. O maior legislador que a Bíblia teve, o maior juiz. O povo fez Moisés pecar, e ele perdeu a terra prometida, mas ele perdeu aqui, mas ele ganhou lá em cima. Ele não entrou, mas ele entrou nas mansões celestiais, porque ele fez o que Deus mandou. Ele pode ter, às vezes, como o povo pode ter feito ele pecar, mas ele se humilhou perante a Deus, e ele mostrou para o povo que Deus era o grande Senhor. Mas Deus falou a ele: você não verá a terra prometida. Em nenhum momento, quando nós lemos a Bíblia, muitas das vezes, você olha assim: meu Deus, que homem justo. Moisés era um homem que merecia entrar nesta terra. Tudo que ele passou com este povo, tudo que ele passou para chegar até aqui, e na hora de entrar ele não entrou. Eu te pergunto uma coisa aqui: se Deus fazer com você igual Ele fez com Moisés, será que você aguentaria a servir a esse Deus? Muitas das vezes você quer algo que Deus não quer. Muitas das vezes você está atrás de algo que não é de Deus. Procura a saber o que Deus quer da tua vida. Procura a examinar. Procura intimidade com o Pai. Não tenta fazer o que Ele não quer que você faça. Não seja rebelde igual o povo do Egito, igual o povo que saiu do Egito. Deus, Ele está falando para você: o cajado está nas tuas mãos. Deus, Ele deu o cajado a Moisés, Ele dava a ordem: Moisés, faça isso. Mas o cajado estava na mão de Moisés. Quem fazia era Moisés. O cajado estava na mão dele. Você tem o cajado. Deus, Ele manda. Mas será que você está sendo como Moisés? Será que você está usando o teu cajado do jeito que Deus quer que você usa? Ou será que em vez de você marchar, você quer murmurar? Às vezes, eu também me ponho nessa palavra, porque essa palavra fala comigo. Muitas das vezes, quando eu estou passando por tribulação, é nesta palavra que eu me apego, porque eu sei que as promessas de Deus
para aquele que não desiste, que continua marchando, é vitória. Muitas vezes você está pensando que essa vitória que você vai receber aqui na terra, de repente Deus está fazendo você marchar para algo maior. Algo maior, sabe o que é? Algo maior é você alcançar os céus. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação. Bota na sua cabeça isso. Marche em direção ao céu. Não pare de marchar. Pegue o seu cajado e faça o que Deus te manda. Aleluia, Jesus. A terra prometida a qual estamos marchando é a nova Jerusalém, as mansões celestiais. É onde está o Pai, é onde está o Filho, é onde estão todos esses homens que tem na Bíblia, como Moisés, como Jacó, como Isaac, como Paulo. É para lá que temos que ir, e para isso temos que marchar, e para isso temos um cajado. Não abandone o teu Deus, continue firme com Ele, nunca pense em desistir dEle. Aleluia, Jesus. Glória. Não deixa que o mundo, nem o que o mundo há, fazer te separar dele. Não deixa que o mundo, nem naquilo que o mundo há, fazer deixar você de adorar a Ele. Que os irmãos possam guardar no coração, porque eu não vim para cá hoje para pregar. Eu saí de casa e falei, meu Deus, o Senhor sabe as condições que eu me encontro. Eu falei, meu Deus, eu estou indo para a consagração. Marquei com o presbítero André de subir um monte, e eu quero escutar a tua voz, eu quero o teu conforto, eu quero o teu aconchego, porque eu confio no Deus que eu sirvo, e é esse Deus que eu nunca quero abandonar, porque eu sei que a promessa que Ele tem para nossas vidas é algo tremendo. Eu ia contar um testemunho para a igreja, mas